Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 267, reavivando o amor pela vinda de Cristo, baseado então no livro de Mateus, os capítulos 24 e 25. E hoje é uma segunda-feira e nós temos um dia de sol, né? Tivemos um final de semana bem nublado, com chuva, mas hoje nós temos um dia ensolarado. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo a respeito da vinda de Cristo e ontem eu acabei me confundindo no versículo de Apocalipse 20 e falei que era 21, mas na verdade ele era 11. E nós estávamos falando a respeito do céu, do firmamento, né? E de como seria então, segundo 2 Coríntios, capítulo 12, 2 e 4, como seria a dissolução do céu e da terra, como nós já tínhamos visto, né, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 13. Então, nós terminamos assim: o fim dos céus e da terra é algo certo, e essas coisas elas vão acontecer porque tudo aquilo que Jesus diz, né, em sua palavra, se cumpriu e vai continuar se cumprindo. Então, o texto, na verdade, é Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz assim, a respeito dos céus: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Então, hoje, nós vamos continuar meditando, mas vamos meditar então no capítulo 24, vamos meditar hoje dos versículos 36 a 44, que fala algo muito importante para nós. Diz assim a palavra de Deus: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi dito nos dias de Noé, também será assim a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tornado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, assim, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais é a hora que o Filho do Homem, virá. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. Nesses versículos de 36 a 44, nós temos aqui então uma exortação para a vigilância. Então, Jesus exortando os seus discípulos a estarem atentos e vigilantes. E ele está dizendo exatamente como ele irá voltar. Então, no dia e a hora exata da sua segunda vinda, ninguém sabe. Ele fala que nem os anjos dos céus, nem ele mesmo sabe, mas só tem uma pessoa que sabe, somente o Pai. Isso deve nos prevenir contra a tentação de marcar datas ou crer naqueles que assim o fazem. Né? Nós vemos na história quantas pessoas, né, quantos desastres, quantas coisas aconteceram com pessoas que marcaram o dia e a hora do nosso Senhor e as pessoas não estavam preparadas, quantas pessoas morreram, fizeram coisas assim horríveis, porque seguiram os falsos mestres que ficavam marcando a hora e a data do nosso Senhor. Se você tiver curiosidade, entre no YouTube e pesquise e você vai ver quantas pessoas já seguiram falsos mestres, falsos ensinamentos, falsos sinais e acabaram perdendo a sua vida por não estarem vigilantes e
sabendo do ensinamento do próprio Jesus Cristo a respeito da sua vinda. Do 37 ao 39 diz assim: naqueles dias diz Jesus, porém, a maioria das pessoas serão indiferentes como nos dias de Noé. Então, Jesus comparando o tempo, né, profético da sua vinda com o tempo, o que aconteceu com Noé. Apesar do fato de que os dias antes do dilúvio foram perversos, era muito triste o que estava acontecendo, o povo comia, casava-se, dava-se em casamento, enfim, viviam como se fossem isentos do perigo do dilúvio, apesar das advertências de Noé e da sua família. Quando aconteceu, eles estavam então desprevenidos, fora do único lugar de segurança, que era a arca. Será assim também quando Cristo voltar. Somente aqueles que estão em Cristo, a arca da segurança, né, em Cristo, que é hoje a nossa arca de segurança, serão salvos, né? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão selados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra de Deus, que serão então salvos. Os versículos 40 e 41, eles são usados muitas vezes como aviso para os descrentes, então em referência ao arrebatamento. Então diz assim: 2 estarão trabalhando no moinho, e uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. São usados então esta advertência com referência também ao arrebatamento. Ele está falando exatamente sobre isso, né? Do arrebatamento. Estarão 2 pessoas, uma que está e a outra que não está em Cristo, uma que está vigilante, que está, né, na arca da segurança, que é Jesus, e a outra que está disperso, o outro que está disperso. Então aqui ela está falando, Jesus está falando sobre como será então o arrebatamento, que é a primeira fase da sua vinda. Pois estarão no campo, um será tomado e um será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho e serão instantaneamente, então, separados. O 42 e 44 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso: se um pai soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em vista então da incerteza do dia e da hora, os homens devem vigiar. Esta é a exortação de Jesus. Se alguém sabe que sua casa vai ser roubada, estará pronto, mesmo não sabendo o tempo ou exato que o ladrão irá chegar. O Filho do Homem virá quando menos esperamos. Sendo assim, o seu povo deverá estar com uma vívida expectativa a respeito da sua vinda, que é o que nós estamos trazendo esse ensino, essa exortação, né, a respeito dos sinais da sua vinda, a respeito de que nós devemos manter a nossa expectativa, o nosso amor, a nossa vigilância a respeito da vinda do nosso Senhor. Assim, o seu povo deveria estar, então, acendendo nessa chama, essa expectativa. Será uma surpresa para todos da sociedade, mas não deve ser assim para os servos de Cristo. Esses deverão continuar a sua vida de trabalho, sim, mas deverão estar atentos e preparados para a volta do Mestre, pois estarão certos de que em algum momento Jesus então voltará. Temos o conselho então para vigiar, e isso não é natural, isso é uma disciplina que nós devemos criar, isso é uma atitude de ficar alerta, de ficar atento ao que se passa em todos os lugares, esperando então
uma visita. Vigiar é esperar, é sair à porta, é ficar olhando, observando, né? Que horas esta visita vai chegar. Que não sejamos pegos, despercebidos, mas que possamos seguir, então, esse ensino precioso do nosso Mestre, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vigiemos, fiquemos alertas, temos que trabalhar, continuar a nossa vida, sim, mas o nosso coração, ele deve ser guardado, esse amor, essa expectativa, e nós devemos desenvolver, então, esta disciplina da vigilância, essa atitude de vigiar, de estar atento, porque a visita pode chegar a qualquer hora. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional. E nós vamos estudar então mais uma parábola profética que Jesus ensinou aos seus discípulos. Até amanhã.